Fui falar com os empresários. E aí, ficou bom, ficou ruim? Tava lá. O Ciro disse que eu sou encantador de serpente. Como é que foi? Vai lá. Tava cheio. O jantar do ex-presidente Lula com empresários reuniu pelo menos 100 pessoas ontem em São Paulo, um dos eventos mais concorridos do chamado Grupo Esfera. Segundo relatos, o petista mais ouviu do que falou e foi muito bem recebido pelos presentes, inclusive por apoiadores do presidente Bolsonaro e críticos dos governos petistas. Por exemplo, Roberto Justus e Flávio Rocha da Riachuelo. Lula mais ouviu do que falou, como eu disse, e quando falou, agradou os empresários, disse que vai voltar para reduzir a desigualdade social e acabar com a fome no país, e que responsabilidade fiscal pode e deve andar junta com a responsabilidade social. Também afirmou que vai tentar aprovar reforma tributária e que é contra o teto fiscal, mas a favor de um superávit primário consistente. Afirmou ainda que pretende consolidar o auxílio aos mais pobres no orçamento, usar bancos públicos para financiar a produção, retomar o financiamento de estudantes universitários e melhorar a imagem do Brasil no exterior, e com isso foi aplaudido. Tem um climão lá, como é que foi o clima? Vai, fala aí, Frue, siga aí com mais. Isso, as pessoas disseram que o clima era muito bom nesse evento de ontem. Lula estava acompanhado do ex-ministro Aloysio Mercadante, que é um dos coordenadores da campanha do petista. E aí, em determinado momento, o Mercadante teria elogiado o governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, no que o empresário Abílio Diniz teria dito o seguinte: estamos na frente de um economista liberal, isso para o Mercadante. Já o André Esteves, do BTG, disse que sentia saudades do governo Lula, segundo relatos, porque ele não era de briga nem de confusão, no que aí foi entendido como uma mensagem indireta ao presidente Bolsonaro. E o Flávio Rocha, que o Alê citou há pouco, que é um grande apoiador do presidente, do atual, ele foi ouvido reclamando até nos corredores que houve poucas críticas ao Lula, mas ele mesmo, Flávio Rocha, teria admitido que não teria jeito, né? Indicando aí que ele acredita na derrota de Bolsonaro nas eleições. E também saiu que o Flávio Rocha disse que o presidente pode contar com ele se fizer o que disse que falou ali. Né? E aí também, se ele achou que houve poucas críticas a Lula, pelo que eu estou entendendo, foi no jantar? É isso, né? Isso. Houve poucas críticas a Lula no jantar. Por que o Flávio Rocha não fez? Se eu estou num ambiente e vem não sei o que, fala assim, também ninguém falou nada, aí a pergunta óbvia, você falou? Era só fazer, né? Era só fazer, não tinha por que reclamar. Olha, foi informado também que o Lula, por exemplo, elogiou o presidente do Banco Central, né? O Roberto Campos Neto, disse que é um bom economista, porque claro que há a expectativa e a independência do Banco Central. Eu já disse aqui que a independência do Banco Central não é mais vontade do presidente. Para botar fim à independência, que é uma coisa que o Ciro fala, né? Eu chego lá no dia seguinte ter mais independente do Banco Central. Bom, vai fazer o quê? Vai fechar o Congresso com um jipe e um soldado? Não. Né? Hoje a independência está garantida em lei. Né? Ficou evidente que parece que o presidente não tem nenhuma intenção, se reeleito, né? Não tem nenhuma intenção de interferir na chamada independência do Banco Central, que nunca foi uma pauta do PT, como tal, botar a independência no papel. Agora se tem como óbvio que o tempo em que o Lula ficou no governo, o BC foi independente. Quem era o presidente do BC? No Lula, você lembra? Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. Sim. Né? Que era incensado pelo mercado. Eu mesmo, mais de uma vez, critiquei a política de juros do BC, do Henrique Meirelles. Que eu achava que podia ser mais ousado na queda. Aliás, eu e o Zé Alencar, né? Lembra? O vice-presidente do Lula. Não é? Foi independente. Fez aquilo que estava de acordo com o que ele entendia ser a regra. Então essa ideia de tentar criar um fantasma não está colando, né? E parece assim, muita gente viu na presença maciça de empresários um certo desembarque. Tem até coisas engraçadas. O rapaz lá que é ligado àquela produtora Brasil Paralelo, é isso? Isso. Estava presente. E como ele tem um público bolsonarista bastante evidente, né?
Aí os bolsonaristas já estavam criticando. Não estou dizendo que o rapaz está embarcando, desembarcando, não sei qual é a dele. Isso não interessa. Eu sei que se ele é um empresário, se ele é um empresário, ele tem que conversar com aqueles que são candidatos a gerir a democracia brasileira. Ou não? Acho que é isso. Assim como o Flávio Rocha, bolsonarista, estava lá. E o ICMS? E eu vou mexer no ICMS? Não. Vai lá que tem uma coisa que o Reinaldo até vai botar na coluna dele da Folha, vai. O ex-presidente Lula indicou que não deve mexer na lei que estabeleceu um teto para o ICMS dos combustíveis. Essa declaração ontem durante a entrevista ao SBT. Segundo o petista, isso foi matéria aprovada pelo Congresso, mas ele, se presidente, não teria feito a mesma coisa. Afirmou que teria buscado outras formas de baixar o preço e que não ficaria mexendo em política de governador, em referência ao ICMS. Lula destacou ainda que, quando a conta chegar para os estados, o presidente Bolsonaro deverá ser responsabilizado e, com isso, responder pela falta de dinheiro que pode atingir áreas como saúde e educação. A fala só tem uma pequena impropriedade aí, mas não é nem contra o Lula. É que a conta vai chegar para os estados e o Bolsonaro, se não for mais presidente, não vai responder por isso. Porque isso é um crime de responsabilidade, que eu entendo da forma como foi feito. Né? Agora, passou pelo crivo do Congresso. A PEC é ilegal. É inconstitucional. O Supremo acabou, como se diz, agasalhando essa. Tratei ontem, de novo, no podcast que eu fui, falo em todo canto, falo aqui. A PEC do auxílio é ilegal. A PEC do ICMS é ilegal. Agora, vocês imaginam se o Supremo fosse falar, é ilegal, vou derrubar. Seria o caos, não é? Muita gente quer que o Lula apresente desde já um programa detalhado de governo e reclama, hoje inclusive está nos jornais, tal, né? Porque aí tem muito colunista que fala assim, eu não quero que pensem que eu sou petista, então agora eu vou falar isso. Como eu não tenho esse problema, porque as pessoas sabem que eu não sou, né? Então, eu falo. Programa detalhado de governo, como é que o Lula, se for eleito, vai pagar o auxílio de 600 no ano que vem? Com que dinheiro? De onde vai tirar? Quando vier a conta do ICMS para os estados, e chegará, vai fazer o quê? Como é que vai ser? Então, está certo quando diz que antes dele saber com que Congresso ele vai ter que governar, o detalhamento que esperam não haverá. Agora, havendo compromisso com a responsabilidade fiscal, me parece que isso é um grande passo. Mas não se comprometeu com o teto. Alguém tem a cara de pau de falar que tem teto no Brasil hoje? Que teto? Que teto? Esse teto, que o Congresso autoriza o governo a investir 52 bilhões na eleição, fora do teto? Então vamos com calma.